muito malvados, o índio ficava aqui brincando e sendo feliz, e aí o português malvado chegou. Agradeço sim pela nossa colonização portuguesa, sou muito grato, 100% afirmado aí, beleza? E se amanhã alguém invadir a sua casa, botar fogo no seu cachorro, queimar seus livros, destruir ali o livro religioso que você é devoto, as imagens e símbolos religiosos que você é devoto, eles sequestrarem sua família, tomarem todo o seu bairro e virasse pra você e falasse, olha, a sua cultura, ela é inferior à nossa, então a gente vai implantar a nossa civilização aqui, ou vocês aceitam isso, ou vocês vão ser exterminados. Dá pra imaginar isso acontecendo nos dias de hoje? O fato é que eu me deparei com um vídeo do Pedro Assad, o seu posicionamento, a sua crença, a sua opinião, ela já é contrária aos consensos científicos mesmo de dentro das áreas de humanas. Eu vou mostrar isso no vídeo de hoje pra vocês. Ciência só vale pra ele quando concorda e reafirma a visão de mundo dele já. Primeiro que tem dados, tá? Humanas é a segunda disciplina do Enem com a menor média, que ele coloca ali as ciências sociais e as ciências humanas como meros debates ideológicos e de opinião, como se não houvesse um corpo científico sério ali que discutem, debatem os conceitos sociológicos, históricos e filosóficos também, né? Não sou do time do teu professorzinho de história que, os portugueses muito malvados, o índio ficava aqui brincando e sendo feliz, e aí o português malvado chegou. Agradeço sim pela nossa colonização portuguesa, sou muito grato. Galera, é o seguinte, primeira coisa que eu queria fazer a gente refletir aqui, pensar, é que a maneira como o Pedro Assad aborda essas questões, lá para a prova de humanas no Enem, se você pensar nessa perspectiva dele, você vai perder ponto, tá? Muitas vezes, quando ele tá ensinando, ele fala, isso aqui é minha opinião. Quando ele fala assim, olha, eu penso assim, minha opinião assim, mas na prova de humanidades, faz assim porque é assim que eles querem, coloca ali as ciências sociais e as ciências humanas como meros debates ideológicos e de opinião, o que é bastante problemático e a gente já vai entender por quê. Quando um educador, alguém que prepara as pessoas para passar no vestibular, ele agradece processos de genocídio e extermínio baseado na sua crença religiosa, porque ele repete isso várias vezes, né? Sou muito, muito, muito grato pela colonização portuguesa no Brasil. Que bom, acho incrível. Óbvio, como qualquer processo colonizador, teve um monte de problema, um monte de erro, não tô negando isso, mas ainda assim sou extremamente grato por poder ser católico, ser da religião verdadeira. E essa é a religião. Meu filho, você quer saber qual que é a religião verdadeira? Vê qual que tu odeia. A que tu odeia é a católica, a que teu professor odeia a católica, porque essa que é a verdadeira, tá bom? Então ele tá colocando a sua crença, a sua visão de mundo teológica acima de todos os debates científicos das áreas de humanas e sociais. Olha que bizarro. Poxa, o Pedro é um educador. Cadê o mínimo de um rigor acadêmico, né? Aqui tem duas questões. Ou isso é preconceito mesmo dele, né? Onde ele acha que a religião dele é superior mesmo, ele acredita nisso. Ou ele dialoga abertamente porque ele tem interesse que um público, né? Como a gente vive hoje no Brasil um momento acalorado das discussões políticas e que a religião tá no meio, talvez ele queira atrair um público. Então, eu não tenho como entrar na cabeça do cara aqui e saber. Só que é uma ou outra, né? Ou ele realmente acredita nisso, ou ele usa isso como estratégia de comunicação. Eu não sei o que seria o pior. Enfim, é contraditório a própria crença cristã, né? Você ser grato por processos que genocidaram, exterminaram populações, escravizaram etnias e raças inteiras por séculos. E que fique claro, minha opinião não é sobre o fato de que a gente tem ou não como mudar isso aconteceu. A questão é a seguinte, você pode olhar para o passado e falar, caramba, cara, por que isso aconteceu, né? Por que foi desse jeito? Então, a história, ela nos dá a chance da gente aprender com os erros, né? Tá bom, galera? É sobre a gente refletir mesmo. Será que a gente não consegue olhar para isso e pensar, poxa, existem outras formas de se mesclar culturas, né? A gente fala de assimilar diferentes culturas, dos povos trocarem suas experiências, conhecimentos, saberes, tradições, que não seja pelo extermínio, que não seja por um processo de escravização. Será que o Pedro não refletiu sobre isso enquanto cristão, cara? Enfim, que coisa bizarra. Pra quem não me conhece, eu sou Matheus Panta, esse aqui é o Filosof. Já deixa o like aí. Se você gostar do conteúdo, inscreva-se no canal. Aqui a gente sempre oferece aulas de sociologia e filosofia. Estamos organizando vários conteúdos em torno das temáticas de humanidades que caem no Enem. E o que mais me estranha é porque, assim, teve um outro vídeo lá que o Pedro, ele tomou os cuidados lá para não parecer que ele estava diminuindo as áreas de humanas, né? Mas fica bem claro, né?
Teve uma hora lá no vídeo que, inclusive, ele vai falar: vagabundo não é o cara de ciência social, mas é o cara que usa ciências humanas porque consegue tirar uma notinha melhor ali em humanas e usaria, então, isso como desculpa porque não consegue ir bem em outras disciplinas, né? Eu vou dizer que eu sou de humanas porque eu sou preguiçoso. Então, só que o que tá por trás disso é que ser de humanas é uma coisa mais simples, mais fácil, né? Ou seja, você não precisa ser tão inteligente para ser de humanas, porque humanas, naturalmente, todo mundo vai tirar a nota mais alta. E aí, se você vai um pouquinho bem de humanas, preguiçosão, você vai lá e fala que é de humanas simplesmente. Nesse vídeo, ele vai várias vezes ali, com alguns cuidados, diminuir as ciências humanas, né? O que é bizarro, o que é triste, porque o cara ensina, mano. O cara tem vários vídeos no canal dele dando aula de ciências humanas. Prova de matemática, na prova de física e na prova de química, a pessoa se quebra completamente, porque não estudou e não dá pra enrolar. E na prova de sociologia, na prova de história, na prova de geografia, a pessoa enrola pra caramba. Então pergunta, o que é pra Marx a visão do qual o valor do trabalho, como é que pra Marx é o conceito de alienação. Aí a pessoa começa lá, na sociedade em que vivemos, o trabalho, blá, 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 enrola. Claramente o cara não entendeu sobre o que é as ciências humanas. O cara não entendeu a importância das ciências sociais, não entendeu a importância da filosofia. E aí eu queria contrapor e dizer completamente o contrário. Primeiro que tem dados, tá? Humanas é a segunda disciplina do Enem com a menor média. Ou seja, o que já contradiz essa ideia de que humanas é mais fácil. O outro ponto é você estudar humanas, seja história, geografia, sociologia, filosofia. Ficar nessas quatro, tem outras áreas. Essas 4 disciplinas faz você entender o que você é no lugar onde você está sendo. Na sua família, na sua sociedade, na sua comunidade, no seu país e no mundo. É um tipo de inteligência e de raciocínio diferente de outras áreas da ciência. As ciências humanas e as ciências sociais nos ajudam a pensar e a entender por que a nossa vida é como é. Ela tira você dos misticismos, das explicações fáceis. Essas ciências te ajudam a desenvolver o pensamento crítico e mais, te ajuda a desenvolver uma consciência social. Então, é um outro tipo, não dá para igualar. Cada conhecimento é aplicado de uma forma diferente, com objetivos diferentes. A matemática, se a física, se a química são usados para mudar e transformar o mundo, para construir um carro, um prédio, uma ponte, a história, a filosofia e a sociologia são estudados para desenvolver a sociedade, para organizar, para entender, para aprender deu errado, por que deu errado e como a gente fazer diferente. Eu posso dizer para vocês tranquilamente, tá? Eu comecei fazendo artes, eu me formei em música, fui me interessando por questões sociais, por questões políticas, fui me interessando por reflexões filosóficas e hoje eu tô no último ano de filosofia. Eu digo tranquilamente, mudou completamente a minha vida. Me fez enxergar o mundo, as pessoas, as minhas relações com os outros de uma forma completamente diferente. Hoje eu me sinto muito mais completo, porque eu consigo olhar para o que as pessoas estão fazendo e entender alguns processos que só os estudos sociais, só a prática reflexiva, filosófica vai fazer a gente ter essas experiências. Então, galera, ficar nessa de tentar achar o que é pior, o que é melhor, todas as formas de conhecimento são importantes, todas exigem níveis de dedicação, esforço e desenvolvimento da inteligência. O mais importante é que você se perceba completo no que você estiver buscando e no que você quiser fazer. Tem razões para essa galera normalmente não gostar de humanas, tá? Porque normalmente as pessoas de humanas são mais inteligentes para saberem quando estão sendo enganadas, tá? Elas têm um senso crítico, conseguem sacar retóricas, porque desenvolve processos de reflexões mais profundas. E no geral, galera, o que o Pedro acabou falando naquele primeiro vídeo, a gente pode tirar lições e aprender alguns conceitos que vêm das humanas, que vêm alguns conceitos sociais, né? Etnocentrismo, essa ideia de que quando você acha que o outro é inferior a você porque está numa cultura diferente. O etnocentrismo é você pegar a sua experiência cultural, né, ou a sua etnia, e você achar que ela é
a central, ela é a principal, ela é a correta, ela é a ideal. E o que o Pedro Assad fez é até pior, porque ele faz isso olhando da Europa. Ele acha que a cultura europeia é superior. Ou seja, ele rejeita aquilo que ele é mesmo, que é uma mistura de várias culturas. É brasileiro, pô. Outro conceito importante é o conceito de apagamento cultural. Se a gente for estudar um pouquinho de história, a gente vai entender que isso sempre existiu aqui no Brasil, tanto com os indígenas quanto com os negros. Um conceito lá de democracia racial. Dei uma pesquisadinha nisso, porque isso cai bastante no Enem também. Outra coisa que dá pra gente aprender, essas falas aí do Pedro Assad, é o conceito de orientalismo, que é quando a cultura dominadora consegue convencer que a cultura dominada é inferior, é bárbara, e ela faz isso para justificar o extermínio, o domínio. Isso, galera, é o mito da superioridade cultural, natural, como se fosse da própria natureza humana existirem culturas inferiores e superiores. Como se isso não fosse um valor que eu olho e eu julgo que é superior e inferior, sacou? E em toda essa relação também, a gente tem o mito da missão civilizatória, saca? Que foi apoiado pela Igreja Católica, essa ideia de que os indígenas eram bárbaros, eram selvagens, e que a Europa teria uma missão de civilizar essas pessoas. E isso sempre foi usado como justificativa para a invasão, para a dominação, para o roubo e para o extermínio. Então cuidado, hein? Então cuidado com os educadores que vocês estão seguindo aqui no YouTube. E eu nem estou aqui falando, por exemplo, do Pedro Assad, que ele é ineficiente. Eu tenho certeza que ele não é. Só que, gente, passar no vestibular, ir bem no Enem, entrar numa faculdade é apenas uma etapa da sua vida. Que esse processo não entre na sua cabeça te desumanizando, ok? Que você pode até ter os macetinhos aí para conseguir pontuar nas provas, tal, conseguir ir bem. Só que se isso te fizer um ser humano pior, a educação que você recebe, se o estudo, se o seu esforço não te melhorar como ser humano, será que vale a pena? Então é isso aí, queria deixar meus pontos, minhas reflexões aqui, deixa no comentário aqui o que vocês acham, quero saber, vamos trocar essa ideia. Acompanha aqui o Filosofe, a gente tem aulas de sociologia e filosofia toda semana, e me diz aí se vocês gostaram do vídeo nesse estilo, ok? Se tiver repercussão, a gente pensa em fazer mais, valeu? Forte abraço, valeu e não se esqueça, Filosofe.